Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Iguaçu Valley. Hoje o tema é altas habilidades. Meu nome é Patrícia Cordeiro, eu sou coordenadora do Iguaçu Valley Cascavel. E hoje eu trouxe um convidado, Denner, vou pedir para ele se apresentar. Oi, Patrícia, meu nome é Denner, né? Como você já comentou, sou professor universitário, advogado e nos últimos anos tenho dedicado as minhas pesquisas acadêmicas, tanto no mestrado e agora no doutorado, à educação inclusiva, né? Então, pesquisei no mestrado sobre pessoa com deficiência e agora meu doutorado é voltado a pessoas com altas habilidades de exploração, que é o caminho também que eu tenho advogado nos últimos anos. Perfeito. E o que te levou a pesquisar? Porque quando a gente escolhe pesquisar isso, tanto, né, especialmente no mestrado, que é uma pesquisa longa, né, que tem toda a parte teórica e também depois de aprofundamento, geralmente algo nos move. O que te moveu a pesquisar sobre esse assunto? Olha, eu tenho grandes amigos, né, que são da área da saúde e alguns anos atrás eles me procuravam para tirar dúvidas, principalmente relacionadas à pessoa com TEA, né, transtorno espectro autista. E desde então comecei a pesquisar sobre TEA e depois pessoa com deficiência, advogar em relação ao direito dessas pessoas e esses mesmos colegas depois surgiram, principalmente um grande amigo psicólogo, começou a pesquisar e trabalhar com superdotação e altas habilidades. E ele percebeu muitas barreiras que as famílias enfrentavam, né? E ele novamente me procurou, falou: "Dê, não tem algo que a gente possa fazer?", né? E a partir daí, dessa provocação, eu me debrucei sobre a legislação, sobre a jurisprudência e comecei a trabalhar em relação a esses direitos e vi que de fato havia uma lacuna muito grande em relação à informação. As famílias que tinham pessoas superdotadas e que não sabiam desses direitos, né? Então esse foi o grande motivador para que eu iniciasse essa busca. Perfeito. E como que nós definimos hoje uma pessoa com altas habilidades? Existe algum laudo, algum teste que é feito? Tem alguma idade? Ótima pergunta, Patrícia. Primeiro, a superdotação altas habilidades, né, não existe CID, né, o Cadastro Nacional de Doença, não é uma doença, portanto, médico não é um transtorno, portanto, o médico não avalia a superdotação. A superdotação ela é avaliada por psicólogo. Só psicólogo da área da saúde pode fazer essa avaliação. Existem testes padronizados, né, no mundo inteiro, que a gente segue alguns critérios, que é o teste padrão ouro, e a probabilidade de acerto desses testes que são clínicos, né? Portanto, assim como o autismo, por exemplo, não existe um exame de sangue, né, um raio-x que eu faço, que eu vou identificar que a pessoa é autista. A mesma coisa acontece com a superdotação, né? Então são testes clínicos, são feitos por psicólogos e a probabilidade ela é de 99% ali de êxito seguindo os padrões desse teste, né? Não é um teste que é rápido, por vezes pode demorar semanas para ser concluído, né? Tem alguns espaços que eu preciso respeitar, né, no caso os psicólogos, né, precisam respeitar para que aquela avaliação seja de fato fidedigna e a partir daí a gente avalia não só, mas também o QI, né, o quociente de inteligência, que há muitos anos foi utilizado como único critério e hoje o avanço da ciência, da própria psicologia, da neurologia também, que estuda no cérebro, né, entende que não é só o QI, mas também o QI, né? Então, esses testes eles conseguem fazer essa avaliação e concluir, né, se uma pessoa é ou não uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Sim, eu acho que você deve acompanhar. Hoje tem alguns reels, algumas coisas lá no TikTok, até dizendo, faça um teste, vê se você tem altas habilidades, esse tipo de coisa. E paralelo a isso, a gente tem um discurso de sociedade que agora todo mundo é autista, agora todo mundo é altas habilidades, agora todo mundo é TDAH. O que você pensa sobre isso? Na verdade, a gente teve de fato nos últimos anos um grande número de pessoas que foram avaliadas principalmente com autismo, né? Essas três condições, inclusive, que você mencionou, são importantes, Patrícia, porque de fato há uma confusão ali. Tem algumas características dessas três condições que são parecidas. O autismo, TDAH e a superdotação. E veja, o autismo e o TDAH, eles devem ser avaliados por médicos. Já a superdotação não. Então, dificilmente o médico que ele não aprendeu isso na faculdade, né? Ele vai ter os elementos necessários para identificar que aquilo pode ser uma superdotação. Então, na busca por achar uma resposta para aquela família, principalmente crianças, né? Que as primeiras barreiras aparecem nos primeiros anos de vida, mas não só crianças, né? A superdotação é o resto da vida, assim como o autismo e o TDAH.
os médicos não são treinados para isso, então eles não avaliam. E geralmente, os primeiros lugares que as famílias levam as crianças são os médicos, né? No pediatra, nos primeiros anos de vida. E o médico, ele se encontra alguma coisa que foge do padrão, ele vai buscar uma resposta para a família. E aí a resposta, infelizmente, às vezes equivocada, é de TDAH, é de autismo. Então, eu acho que uma das primeiras barreiras que a gente tem é a formação dos profissionais. E políticas públicas também, né? Porque não se fala de superdotação nas faculdades de medicina, pouco se fala nas faculdades de psicologia, né? De direito muito menos, né? Na própria faculdade de pedagogia, os professores também, né? Os pedagogos teriam elementos para identificar a superdotação do ponto de vista pedagógico, não de saúde, né? O professor, o pedagogo não vai fazer um laudo psicológico, mas ele tem condições, com base em ferramentas pedagógicas, identificar também desvios que fogem ali do padrão, que podem indicar a superdotação, né? Então, uma das principais barreiras que eu vejo é essa, é a falta de formação e, uma vez avaliado equivocadamente um autismo, confundindo o autismo e superdotação, a pessoa vai conviver com aquilo o resto da vida. Então, a gente falou muito do autismo nos últimos anos, e isso gerou algumas avaliações equivocadas, né? Qualquer, às vezes, desvio de padrão é autismo. E que pode ser, às vezes, uma depressão que a pessoa está naquele momento, né? Pode ser TDAH, pode ser superdotação. Então, a gente teve um aumento, de fato, porque justamente também os médicos também pesquisaram muito, isso é um ponto positivo sobre autismo, mas a gente tem muitos casos de autistas que foram avaliados equivocadamente, né? E óbvio que isso gera uma demanda maior e quem é mais prejudicado são justamente as pessoas que são avaliadas, né? Sim. Porque são perfis, podem ser parecidos, né, em algumas questões, mas tem muitas diferenças, né? Hoje a gente tem muitas pessoas adultas, né, que vão perceber sozinhas. Exato. E aí vão buscar algum laudo, alguma coisa, né? Existe alguma diferença entre altas habilidades e superdotação? As pessoas às vezes usam esses termos, usam como sinônimo? Lá na psicologia tem conceitos diferentes, tá? Mas do ponto de vista legal, jurídico, os direitos são exatamente os mesmos. Tanto é que a diferenciação que existe lá na psicologia é relacionada ao QI. Mas essas definições são mais antigas, né? Hoje está muito mais vinculado ao comportamento. Então, o QI não é a única ferramenta. Então, do ponto de vista legal, jurídico, né, os direitos da pessoa superdotada e altas habilidades são exatamente os mesmos, né? Por isso que a gente sempre usa o barra, né? Altas habilidades barra superdotação. E qual que é, por exemplo, existe um trabalho em geral feito por uma neuropsicóloga, né? Que ela vai fazer tipo um dossiê da pessoa. É um documento extenso, às vezes são 10, 12 páginas e meio fala de tudo da sua vida. Como que uma pessoa com altas habilidades, ela tem um laudo de uma página específica ou ela tem que levar esse dossiê nos lugares para se apresentar? Não, é justamente a avaliação, de fato, é o que você falou. O neuropsicólogo ou psicólogo faz uma avaliação de várias páginas, né? É uma avaliação bem feita, que segue os padrões do CRP, os padrões mundiais. Ela dificilmente vai ter menos de 10 páginas, né? Porque vai ter um monte de gráfico, das análises, dos desvios, né? Que aquilo foge do padrão. Então, é isso. Não existe hoje, né, sei lá, uma carteirinha do superdotado, talvez nem precisaria existir, porque hoje os direitos do estudante superdotado com altas habilidades, eles são estritamente educacionais. Então, o que as famílias têm que fazer, né, para conseguir esses direitos? Famílias ou até o adulto, né? Somente pegar esse laudo ou essa avaliação psicológica e apresentar na escola ou na universidade em busca desses direitos. E quais são esses direitos, né? E o que a universidade tem que fazer, vamos pensar assim, por lei na prática para implementar? Então, os direitos são educacionais e são os mesmos direitos, ou não os mesmos, mas quase os mesmos que as pessoas com deficiência, né? Na LDB, que é a Lei de Diretriz e Base de Educação, Lei Federal, Lei 9394 de 1996, no artigo 58 e 59, ela trata de maneira ampla dos direitos tanto de pessoa com deficiência quanto de pessoas superdotadas. E esses direitos eles começam a educação infantil, então desde a creche do maternal e vai até o mestrado, doutorado no ensino superior, né? Passando evidente pela graduação. Então, quais são, em sentido amplo, esses direitos, né? Um plano educacional individualizado,
Ou seja, todo professor, no ensino superior, a gente tem mais acesso a isso. Tem acesso ao plano de ensino do professor. Então, ali no plano de ensino, ele tem metas gerais para a turma, os objetivos gerais. O estudante superdotado, assim como o estudante com deficiência, ele tem direito a um plano educacional só para ele. Então, eu vou criar metas, estratégias pedagógicas, eu vou, em outras palavras, flexibilizar o currículo, forma de avaliação para aquela pessoa, né? Então, tudo isso com um aval da legislação. Tem que ter também na legislação professor especialista ou algum especialista na universidade ou na escola que saiba fazer essa adaptação. Porque nós somos professores universitários, a gente nem tem pedagogia, né? E somos professores. E a gente vai aprendendo ali como educar, como ensinar, né? Técnicas pedagógicas. Então, veja, a gente não tem formação em adaptação de currículo, né? Então, existem profissionais que estudaram para isso, né? Que têm formação específica para isso. Geralmente, pedagogos com especialização pós-graduação em educação inclusiva, educação especial, né? Então são essas pessoas que vão não fazer sozinhas, mas elas vão liderar e entender onde eu posso flexibilizar esse currículo, justamente para que a pessoa com deficiência superdotada não tenha essas barreiras educacionais, né? Que mais? A gente tem direito, e esse aqui talvez seja um dos mais polêmicos em relação ao superdotado, que é a aceleração de série. Ou seja, eu tenho um aluno com 6 anos de idade, ou com 5, está no ensino infantil, mas que eu posso acelerar ele para o primeiro ou para o segundo ano do ensino fundamental, independente da idade dele, por ser superdotado, né? E esse direito ele fica mais evidente, Patrícia, a gente pensa, eu sempre dou esse exemplo, né? Pensa um estudante, a nossa BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela diz que uma das metas do primeiro ano do ensino fundamental, quando a criança tem 6 anos, é a alfabetização. Então, ao final do primeiro ano, ela tem que estar alfabetizada, saber as letras do alfabeto, saber os números. Veja, às vezes eu tenho um estudante com 4, 5 anos de idade que, sozinho, ele conseguiu ler, escrever pequenas frases e ter aquela aula com aqueles colegas da mesma idade no ensino infantil ou no primeiro ano mesmo, vai ser uma coisa entediante. Então, a atividade que a professora passou por fazer em 1 hora, esse estudante vai fazer em 5 minutos. O que ele vai fazer os outros 45? Né? E apesar de ser superdotado, é uma criança. Então, ele vai incomodar os colegas, ele vai fazer bolinha de papel, ele vai provocar a professora, vai questionar a atividade. Né? Vai chegar um momento que ele não vai querer ir para a aula. Né? Vai chegar um momento que ele sequer vai querer fazer atividade, ou vai fazer de qualquer jeito, e a nota dele não vai ser a esperada. E aí começam as barreiras. Então, a aceleração de série ela corrige isso, essa distorção de série e de idade. Né? Eu privilegio as competências que esse aluno já tem em detrimento da idade. Então, tudo isso está autorizado na LDB. Essa flexibilização do currículo, inclusive o ensino superior. O ensino superior é mais complexo, porque tem algumas regras um pouco mais rígidas, né? Depende do curso, enfim, tem muitas particularidades, mas é possível também. Né? Então, isso, e eu advogo muito com esse direito específico, né? E eu sempre vejo, isso muda muito a vida das famílias quando esse direito é respeitado pelas instituições. Poderia, por exemplo, entrar... a gente está em outubro. Então, por exemplo, chegou fevereiro, começaram as aulas de novo. Vi que a escola não tem um plano individualizado para a criança. Poderia os pais entrarem com uma medida liminar para ter? Sim, caso, deveriam, com certeza, entrar para ter. Com certeza. Eu sempre, claro, enquanto advogado, eu sempre oriento a fazer primeiro os pedidos administrativos, né? Sim. Então, pede para a escola, apresenta as avaliações, né? E eu sou professor, hoje eu ocupo um cargo de gestão na educação também, e eu sempre defendo e vou defender até o último dia da minha vida a liberdade pedagógica, a liberdade de cátedra dos professores e das instituições. Então, não é porque também eu, né, família, eu adulto, né, na universidade apresento um laudo, que a escola, a universidade vai ter que cumprir cegamente aquilo. Porque a liberdade da instituição também existe em ela avaliar, olha, eu entendo que no seu caso específico a aceleração não é cabível pedagogicamente por conta disso, disso, disso e disso. Mas veja, se as coisas acontecem,
no mundo ideal, né? E por escrito, fundamentado, não é aquela coisa de conversa, com medo de falar uma coisa sem respaldo técnico, eu vou ter um debate importante. Profissionais da saúde, estou falando, ó, precisa acelerar por conta desses aspectos de saúde mental, saúde emocional. E o profissional da educação falou, não, do ponto de vista pedagógico, a gente tem esses problemas. E aí a gente vai ter, né, um conflito de interesses, uma pretensão resistida, e aí o judiciário está aí para resolver esse problema, né? Vai ter uma perícia e o judiciário, como todo conflito social, vai dar a última palavra. Então, isso pode acontecer, né? E as escolas, se entenderem que aquilo vai prejudicar a criança, prejudicar o estudante, no caso do ensino superior, ela tem que defender aquilo, né? Mas com razões técnicas, não com base em achismo, com base em coisas que não são científicas, né? Sim. Tem alguns mitos sobre superdotação, altas habilidades? Muitos. Nossa, Patrícia, é uma das coisas que mais tem, né? Primeiro que acho que o superdotado ele tem que ser bom em tudo, né? Então, quando a gente fala principalmente de crianças, muitas vezes acho que é um mini adulto. Então veja, né? Um dos argumentos que eu vejo como as instituições usam para não garantir alguns direitos, principalmente a interação de série, né? Fala que a criança é imatura. Então veja, sei lá, o professor está lá e aplica uma atividade, o aluno não faz, o professor fala de alguma forma e ele começa a chorar. Fala, olha, não tem maturidade, está chorando. Mas veja, é uma criança, 6 né? anos. Até adulto chora, imagine criança, né? Então usa argumentos que não fazem sentido. Falta de maturidade emocional para uma criança, né? Então, esse é um dos mitos. Que o superdotado necessariamente vai ter sucesso e êxito profissional. Isso aqui é uma coisa também que é muito importante falar, porque não é porque, sei lá, eu tenho uma facilidade muito grande com números, ou que eu sei, né, entendo contextos sociais importantes ali, sou questionador, que eu vou ter sucesso profissional. Porque aí entra aquela história das hard skills, das soft skills. Né? O superdotado, ele vai ter algumas áreas da vida as hard skills lá em cima. Mas às vezes essa própria disparidade em hard skills lá em cima vai gerar alguns conflitos sociais, que ele não vai conseguir interagir com algumas pessoas, ele pode ser às vezes incompreendido com alguns pensamentos que ele tem, porque para ele é super óbvio, mas para outras pessoas não é, para pessoas típicas, né? E aquilo vai gerar um problema de soft skills, né? De relacionamentos. E a gente sabe que no mercado hoje, às vezes as soft skills, elas importam tanto ou mais que as hard skills. Eu preciso ter as habilidades técnicas, mas também as habilidades de relacionamento, de saber me apresentar, de saber expor as minhas ideias, né? Então, por vezes, isso também é um mito, né? De que superdotado é sinônimo de êxito profissional na vida adulta. Não é. A gente tem muito superdotado, inclusive, com dificuldades, né, financeiras, dificuldade de trabalho, por conta disso, né? Sabe muito sobre aquele assunto, mas não consegue algumas oportunidades que pessoas que às vezes sabem menos conseguem, né? Sim. Tem uma coisa que a gente está acompanhando, né, enquanto professor também, que hoje as pessoas estão muito nas redes sociais, então o tempo que elas conseguem prestar atenção é baixíssimo, que exige que a gente tenha metodologias diferenciadas, né? Mas o que o professor, pensando no professor universitário, ele pode fazer pressupondo que ele vai ter alguns alunos com altas habilidades ali, que às vezes não... nem todo aluno ele vai chegar... Ou ele mesmo sabe, né? Ou ele vai chegar para você com laudo, ele vai compartilhar isso. Mas como que o professor pode usar essa liberdade de cátedra que ele tem para que a aula, né, funcione para todos ali, né? A sua pergunta é excelente, Patrícia. Assim, é um desafio muito grande, porque primeiro... eu acho que a regra, né, é a gente flexibilizar, é a gente entender quais são as barreiras que aquela pessoa tem e a gente se adaptar. É sempre isso, né? Não é o aluno atípico que tem que se adaptar a nós. É nós, enquanto sociedade, temos que nos adaptar, porque aquela condição vai ser para sempre, né? Então, eu acho que o primeiro ponto essa pessoa precisa falar que ela é atípica. Em algum momento ela precisa falar, não necessariamente professor, mas para a instituição de ensino. Como eu falei, toda instituição de ensino deve ter esse setor específico que trata de alunos de educação inclusiva, né? Então, essa pessoa vai conversar, vai ler os laudos, vai ler os relatórios, vai, se for o caso, até conversar com os psicólogos que fizeram essa avaliação, com os médicos que estão envolvidos, enfim, e vai construir o plano individualizado. E nesse plano individualizado, os professores deveriam ser chamados
também na construção desse documento, né? Porque por mais que o pedagogo, o psicólogo especialista em educação inclusiva saiba técnicas de flexibilização, ele não sabe, sei lá, direito penal, direito civil, né? As matérias da engenharia, os cálculos. Então, ele precisa entender também, de acordo com cada matéria da universidade, com cada especificidade de cada curso, como eu posso flexibilizar sem ter prejuízo pedagógico, né? Então, o primeiro passo é, esse aluno precisa buscar a instituição e dizer que ele é atípico, que ele é pessoa com deficiência, pessoa com TEA, pessoa com TDAH, pessoa com superdotação. E a partir disso entender onde estão as barreiras, se é que existe, porque pode ter um autista que está no ensino superior e que a forma como as coisas estão está ótimo para ele, né? Mas pode ter barreiras, né? Então, identificar essas barreiras é o primeiro passo e aí os professores entenderem essa necessidade de flexibilização, sempre com essa assessoria, né? Como eu falei, o professor não é o especialista, né, em educação inclusiva, então ele precisa também ser orientado, receber as instruções de como fazer isso da melhor forma possível. Sim. Assim que eu comecei a participar do Iguaçu Vale, eu notei que lá era quase um espaço dos diferentes, porque era cada um de uma área, geralmente insatisfeito de alguma coisa ligado ao seu nicho original. Então, assim, por que não estou na OAB, estou no Iguaçu Vale? Por que não estou em tal instituição, estou aqui? Era meio que uma reunião de pessoas que, de alguma forma, se sentiam mais confortáveis em um ambiente de inovação do que nos seus nichos originais. E aí, como que isso se conecta? Como que a gente pode pensar a questão das altas habilidades e com a inovação e a importância desses ecossistemas de inovação, né? Esses espaços de diferença, né? Como é o próprio Hub One. Ele tem várias adaptações, ele tem várias coisas diferentes, né? Como que isso ajuda pessoas com altas habilidades? Pergunta muito boa, Patrícia. Até, né, se tivesse um psicólogo aqui, até ajudaria muito nessa resposta. Mas o que eu posso dizer, assim, com base no que eu conheço também no dia a dia, do ponto de vista jurídico e como a nossa legislação caminha? O superdotado, ele tem dificuldade com alguns padrões, né? Então, tudo que é muito padronizado, você tem que fazer isso, isso e isso. Isso gera alguns desgastes, porque os padrões, às vezes, são muito óbvios para ele, né? Para ele, para ela, enfim. Então, quando eu tenho um ambiente de flexibilidade, né, que a gente tem regras, mas que elas conseguem ser adaptadas, que não tem um padrão, às vezes, repetitivo de algumas coisas, isso gera um ambiente que propicia os talentos serem desenvolvidos, né? Então, a troca de ideia com os diferentes, né? Se eu estou, às vezes, com pessoas que são da mesma área que a minha e têm o mesmo conhecimento que o meu, ou conhecem, né, menos sobre aquele assunto, é um pouco tediante para a pessoa superdotada. Então, conviver com pares diferentes, profissões diferentes, e pensar em soluções conjuntas, né? Ter uma missão para o superdotado, um desafio, né? Que ele fique motivado, engajado, né? Por isso que eu digo que o psicólogo ele poderia explicar isso de maneira muito mais técnica, né? É algo que favorece muito o superdotado, né? Um ambiente que ele possa explorar, que ele possa pensar em soluções para a sociedade. O superdotado geralmente tem um senso de justiça muito grande, né? Uma vontade de resolver problemas, só que tem que ter um desafio. Se não tem desafio, geralmente leva à desmotivação, né? Eu vejo isso muito pelas crianças, né? O exemplo que eu dei para você. Imagine a criança com 6 anos de idade indo para a aula todo dia para aprender a ler e escrever, sendo que ela já sabe ler e escrever. E a cabeça dela tá a milhão, está preocupada com a guerra na Ucrânia, está preocupada com o problema na Síria, em Israel, sabe? E enquanto isso as crianças fazendo a letra A na areia. Então se a gente pegar mal comparando, né, com a vida adulta, é mais ou menos isso. É você indo lá na OAB que você falou, numa comissão, às vezes, para discutir coisas que você já está cansada de saber que, às vezes, você não consegue ver um propósito, uma solução mais ampla naquele assunto, mas num lugar, né, como Iguaçu Vale, você está com outros pares de outras áreas, né, com assuntos que você não sabe, que às vezes você vai buscar alguma coisa lá da engenharia, da administração, da informática, né, da análise de desenvolvimento de sistemas, pensando junto, né? Então, isso com certeza, o superdotado ele tende a se dar muito bem em ambientes como esse, porque ele tem uma motivação, ele tem um propósito, e isso tende a facilitar assim ao desenvolvimento desse potencial que ele tem. E até mostra que a gente tem que pensar
de maneira um pouco mais ampla, né? Porque até você tinha comentado antes que algumas pessoas acabam confundindo até com depressão e tal, porque a ideia é nada tem graça. Mas é porque nada tem graça que a pessoa já sabe, né? Em geral, o perfil que vai comprar um carro sabe mais do carro que o vendedor. Então já não tem muito atrativo, né? Já não tem muita coisa. E acho que também é um desafio para as outras pessoas que não são também, porque é aquela coisa que só você está vendo. A outra pessoa, ela vê um mundo diferente, né? Exato. E ao mesmo tempo que o mundo é adaptado para ela, não é para você, né? E aí você sempre tá contra a maré, né? Tem algum livro ou filme que te marcou como professor, que você gosta, enfim, que faz sentido? Algum autor? Algo que... Olha, tem um livro que eu estudei bastante ali durante o mestrado. Não tem a ver diretamente com superdotação, né? Que é do Nobel em economia, o Amartya Sen, que é Desenvolvimento como Liberdade. Eu acho esse livro sensacional porque ele traz em sentido amplo que quanto mais a gente tem acesso à educação, né, a nossa capacitação, mais a gente se desenvolve e mais livres nós somos, né? Num mundo capitalista, quanto mais acesso ao capital, mais livres nós somos, né? Pelo bem ou pelo mal. Então é um livro que me marcou bastante. E um filme que eu adoro, assim, que eu choro toda vez que eu vejo, é A Espera de um Milagre, né? Que a história eu acho incrível, de uma questão social também, né? Uma crítica social muito importante, de uma pessoa negra, né? Que sofreu muito por ser uma pessoa negra, né? Então, eu assisti esse filme quando era adolescente, assim, e até hoje quando eu assisto é um filme que me impacta bastante. Sim, perfeito. E tem tudo a ver, sim, com o tema, os dois, né? Até lembrei do livro. Também penso dessa forma, porque, por exemplo, se você quer silêncio, você vai morar num condomínio que tem menos barulho. E aí, assim, se você não quer, por exemplo, vamos supor, você vai de ônibus, aí tem muita gente no ônibus, né? Se você tiver teu carro. Então, de fato, o desenvolvimento, a nossa vida é toda atravessada pelo capital, né? Ela é ditada pelo capital. O capital é dignidade, né? Assim, define muita coisa, né? E bem legal, não conhecia esse livro, vou procurar. Quais são as principais dificuldades que você acredita que pessoas adultas, superdotadas, elas vão enfrentar quando elas vão procurar, sei lá, o seu primeiro trabalho, ou esses alunos mesmo da universidade, em geral eles fazem estágio. Sim. Quais são as questões que eles podem, assim, enfrentar, costumam enfrentar? Como eu mencionei, Patrícia, eu acho que uma das grandes dificuldades, e que hoje a gente não tem qualquer lei que ampare isso, né, seja essa flexibilização no ambiente laboral, né, porque na escola a gente pode flexibilizar. Forma de avaliação, né, enfim, relativizar algum critério de aprendizagem. Mas no ambiente de trabalho, a gente sabe que tem muitas empresas que é aquela coisa, né? Bater ponto do horário X ao horário Y, tem que fazer aquilo, e é isso, né? Então, essa falta de flexibilização, ela pode gerar desgastes ou até estagnação, né? Sim. E aí sim gerar problemas de saúde, como eu falei. A superdotação não é doença, não é um transtorno, não tem CID, não tem remédio, não é cura porque não é doença, né? Mas a gente tem formas de que aquilo não seja um fardo para a vida da pessoa, né? E muito parte desse pressuposto, de flexibilizar algumas ações. Então, se eu estou às vezes num ambiente tem regras muito rígidas e que essas regras desfavorecem esse desenvolvimento do potencial, né, talvez não seja o melhor lugar para essa pessoa estar, né? E é bem difícil mesmo o mercado de trabalho. Eu tenho uma empresa e às vezes quando alguma colaboradora tem que ir ao médico e tal, às vezes, por exemplo, é um texto grande para a pessoa dizer que aí ao médico eu fico, sim, mas pode ir. Até me sinto mal de ser um texto tão grande para pedir uma coisa Sim. que eu entendo que é direito de todo mundo. E eu já ouvi no Iguaçu Valley, a gente tem um grande número de empreendedores no Brasil, né? Que não é necessariamente aquela ideia de CEOs, não é isso. Mas são microempreendedores, autônomos e tal. E eu ouço muito no Iguaçu Valley várias pessoas, até tem um colega até que ele faz parte da nossa equipe, estava conversando sobre isso, de que não foi algo assim, vou criar uma empresa porque eu quero ter uma empresa, mesmo eu não me adapto a isso. Eu não me adapto a, por exemplo, meu pai trabalhava numa determinada empresa que quando chovia não tinha como trabalhar.
Mas ele tinha que ir bater seu cartão às 8, eles ficavam jogando baralho no horário, meio sem sentido. Sim. Então, assim, muitas pessoas que estão no Negócio Vale empreendem, não necessariamente porque, eu quero empreender, eu quero criar uma empresa, mas eu não me adapto, eu não vou me submeter a isso, né? Então, a gente acaba tendo na prática um grande número de empreendedores que, na real, criaram um emprego para eles, né? Não foi a ideia de, criar uma empresa, justamente por essa falta de flexibilidade mesmo, né? E aí, eu queria até ouvir de você, já a gente conduzindo ao encerramento, né? Com toda essa experiência que você tem relacionada aos direitos da pessoa, né? Que em relação ao educacional existe, né? Isso como direito, né? Claro que a gente tem dignidade pessoa humana, tem outros que se aplicariam, mas existe de forma mais objetiva. Mas que conselho você poderia deixar para os empreendedores? Para quem, de repente, vai ter um funcionário que tem altas habilidades e que pode aproveitar isso para a sua empresa, né? O que você deixaria de conselho para essa pessoa? Primeiro, assim, para esses empreendedores superdotados, né? O que eu vejo também, Patrícia, não sei se você consegue observar isso também, dados empíricos, assim, sem nada científico, né? Que tem muitas pessoas também superdotadas que elas desistem do ensino superior, mesmo com potencial, elas não estudam e vão empreender, porque elas sofreram tanto na escola, né? Seja no ensino regular, no fundamental e médio, né? Primeiro e segundo grau, que eles desistem do ensino superior. Porque falam, vou passar 4, 5 anos passando tudo aquilo de novo, né? Então, existem caminhos, né? E, claro, nada impede você empreender e também estudar, né? E o potencial que isso tem de ampliar seus horizontes é gigantesco. Eu acho que a grande questão, né, para quem é adulto superdotado hoje, e observa que o filho, né, os filhos vão seguir esse padrão, é não deixar os filhos passarem o que eles passaram, né, na escola, que é avaliar a superdotação, ir atrás dos direitos, buscar que os apoios sejam garantidos, porque a criança vai crescer, se desenvolver, virar um jovem, adolescente ou adulto, entendendo que está tudo bem ser diferente, né, e que nós temos formas de flexibilizar tudo isso para que você não sofra pela sua condição humana, né? Não tem como você deixar de ser autista, deixar de ter TDAH, deixar de ser pessoa suportada. Você vai carregar aquilo para essa vida. A forma de você enxergar, pensar o mundo é diferente. Então, se eu garanto esses apoios desde a base, isso vai motivar esse estudante a seguir sua vida profissional, entrar numa universidade, se assim ele desejar, empreender, focar em algo específico, né, que lhe satisfaz e seguir a sua vida com dignidade e ser respeitado enquanto ser humano, né? Perfeito, agradeço pela participação. Nós tivemos um encontro, eu acho que foi em 2024, no Negócio Vale, sobre TDAH e autismo. E foi bem legal para a nossa comunidade. Teve várias pessoas que depois foram buscar testes, foram verificar, porque eu acho que em uma das poucas vezes assistiram algo e pensaram assim, nossa, é uma pessoa igual a mim, tem a mesma coisa que eu, sente as mesmas coisas. E aí foi importante para que buscassem uma continuidade daquilo, né? Então agradeço bastante a sua presença e acredito que vai ser bem positivo para a nossa comunidade. Muito obrigado, Patrícia, eu que agradeço.